Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Adriane. Boa noite, Sônia. É isso? Isso, Acho que... Parabéns. Obrigado, Papai, gente. fresquinho, então. Embalando a noite toda ou não? Olha, sim, não. Eu até brinquei com as turmas falando que o apelido que a gente deu aqui para ele é de fandangueiro, porque ele dorme durante o dia e dá baile à noite. Vai. Que beleza. Mas é um amor incrível, assim, realmente uma conexão inexplicável, né? Uma alegria sem tamanho, que justifica tudo. Até as olheiras do professor visíveis. Legal, É um desafio, mas vamos lá, né? O amor move tudo. É, gente, pelo visto, muita gente está emendando aí o feriadão. É, mas ok, vamos lá. Ô, professor. Tô brincando, turma. Para quem for assistir isso depois, não tô dizendo que vocês estão indo fazer festa, tá? Não é isso. Cada um tem a sua razão, né? Fala, Ricardo. Hein, professor, assim, ó, até respeitando esse teu momento aí, até te parabenizando, né, pelo filho, tudo muito lindo, tenho acompanhado lá no Insta. Assim, ó, qual seria um horário bom para mim conversar ali no privado com o senhor? Porque eu te expliquei desse trabalho, precisamos mesmo. E aí eu bato com uma dificuldade enorme, assim, em algumas questões que eu precisava mesmo, assim, conversar, até para tu me dar uma ajuda, assim, para eu me organizar, me encontrar de novo, assim, nas questões, Tá. assim, de... Me chama amanhã, porque amanhã é feriado, eu vou estar bem tranquilo. Me chama amanhã pra gente bater um papo no WhatsApp mesmo. Beleza. Chamo, privado. sim. Tá? Muito obrigado, professor, pela atenção. Ok. Obrigado. Buenas. Então vamos iniciar. Deixa eu ver uma coisinha se eu mandei recado no grupo mesmo. Mandei. Bem. Vamos lá. A Luana entrando. Aos poucos o pessoal vai entrando aí. Vai dando a conexão no carro indo para a serra. Boa noite, Andréia. Só porque eu falei, olha. Agora vai entrar todo mundo, tu vai ver. Então, vou ficar com cara de taxa aqui. Então, pessoal, a gente parou, né? Vou abrir aqui a nossa última apresentação, que é da teoria das motivações, né? Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. A gente tinha ido até o papel dos instintos, né? Tínhamos ficado de entrar em papel das necessidades. E aqui a gente vai entrar num dos conceitos mais comuns, assim, né? Mais conhecidos. Quando a gente fala de teorias da motivação, não tem como falar de teorias da motivação sem falar do Abraham Maslow, né? E da sua pirâmide das necessidades, né? Então a gente vai entender aqui um pouquinho dessa construção. A ideia dessa aula sobre as teorias da motivação, a gente conhecia as abordagens, as teorias mais bem aceitas, mais conhecidas, para que vocês fiquem livres, né? Para, dentro dos processos, entender qual que é que vocês se adaptam melhor, né? Aquela que faz mais sentido para vocês, né? O Maslow, ele tratava muito sobre os estados de carência, né? De que o que motivava as pessoas, né, num processo de autorregulação. Aspectos fisiológicos, né, estados mais filogenéticas das pessoas, né, estado de alimento, saciar sede, de procriação, ou sociais, ligados à filia, né, à autorrealização, necessidade de poder. Então veio a proposta de Maslow de que nós
que essas necessidades existe uma hierarquia aí, de necessidades mais básicas até as mais complexas, e que o sujeito ele vai flutuando nessas camadas de acordo com a saciedade, à medida que cada uma dessas camadas mais básicas vai se tornando contemplada. Ok? Mas existe uma hierarquia, sim, baseada nas necessidades do ser humano. Sendo que dessas camadas, a autorrealização seria a mais importante. Ocorreria quando o sujeito teve todas as camadas anteriores atendidas e seria um estado de autotranscendência do ser humano. Né? Quando ele quer buscar o caminho da sabedoria, da mente sábia, do autoconhecimento, né? Da autorrealização e da verdadeira felicidade. Então aqui nós temos a pirâmide, né, das necessidades de Maslow, né, onde nós teríamos uma base, que seriam as necessidades mais fisiológicas, como sede, fome, sexo, né, questões mais biológicas mesmo. Né. Depois viriam as necessidades de segurança, de nos sentirmos protegidos fisicamente e emocionalmente. Não é só aquela proteção física, mas aquela proteção emocional. Eu me sinto seguro para sair na rua contra assaltos. Eu estou num ambiente seguro. E eu também frequento ambientes seguros para poder falar sobre as minhas emoções, aquilo que eu sinto, aquilo que é importante para mim. Né? Isso também é ambiente seguro para Maslow. Então seria o passo seguinte. Depois viria as necessidades sociais, que seria de ser aceito nos grupos, de ter relações interpessoais, né? E aqui eu traria ainda dentro de necessidades essenciais. As sociais hoje ainda já é considerado como algo essencial. Não sei se muitos aqui já viram aquele filme O Náufrago, com Tom Hanks, filme de 1900 e Guaraná com rolha. Já é um clássico, né, gente? Nós também estamos nos tornando clássicos, faz parte. Então, este filme, né, para quem lembra, não sei, não é da minha época, né? Ok, vou fingir que não é. Ele trata de uma pessoa que trabalhava no FedEx, né, nos Correios Americanos, e que o avião cai em alto mar. Ele é o único sobrevivente, consegue, né, nadar até próximo de uma ilha, onde ele fica preso por anos. Se eu não me engano, foi 5 anos por aí, né? Em meio a esse processo de estar na ilha, ele faz uma amizade. Quem lembra que é a amizade dele? Um nome célebre. Wilson. Wilson, né? Eu sempre me lembro dele no mar, assim, na hora da despedida. Wilson, me perdoa, Wilson. Enfim. Aí, esse filme traz muitas coisas interessantes. Uma delas, para mim, a principal. Para mim, Luiz Fernando, o principal tema do filme é a necessidade de socialização. Por quê? Porque é na caminhada dele de superação, porque muitos falam, porque a superação, para mim, é justamente o contrário. Né? Uns falam, superação sozinho, que ele conseguiu, que ele é capaz. Não. Para mim, ele só conseguiu porque ele criou um personagem para estar junto dele. Né? Onde surgiu também uma motivação extrínseca, alguém que estava junto e precisando dele, com quem ele tinha trocas entre pessoais, com quem ele se importava. Né? Claro que tinha família como uma grande motivação. Vira e mexe, ele pegava um pingentezinho, né, da ex-esposa, olhava, né, aquilo reforçava ele, dava forças, né? Mas no dia a dia era a relação com o Wilson, que é um personagem que ele criou com uma bola de vôlei, né, da marca Wilson. Então o filme é sobre isso, sobre a nossa necessidade básica de socialização.
né? Como diria Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, né? É impossível ser feliz sozinho. A gente precisa ter trocas interpessoais. A gente precisa da troca. Então, quando a gente fala de social ali, parece que já é algo mais evoluído. Não, para mim não é evoluído. Para mim ainda está dentro de um processo realmente essencial do ser humano, que é ser aceito, ter amizades, trocas afetivas. Então, aquele bonequinho ele tinha as trocas afetivas, com aquela bola, né? Lembrei também do primeiro BBB, você lembra do Kleber Bambam? Que no momento de ele se sentir muito rejeitado pelo grupo, ele criou uma personagem que se tornou amiga dele. Agora me fugiu no Maria Eugênia, talvez seja. Enfim, não me lembro se era esse o nome. Isso. É Maria Eugênia. Maria Eugênia, então Maria Eugênia, né? Pela necessidade Ah, de ser professor. aceito. Oi? BBB e jogo do Inter eu me nego a ver, daí eu não vou poder te ajudar nessa daí, tá? Pois é. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Mas então, né? ah, ali não era necessidade de socialização, porque ele tinha muitas pessoas. Mas dentro de um quadro de convivência, ele não era aceito. Então ele tinha necessidade de aceitação. Então ele criou um personagem que aceitava ele do jeito que ele era, que era Maria Eugênia. E ele ganhou o BBB. Porque muitas pessoas... Por que provavelmente ele ganhou o BBB? Porque as pessoas se identificaram com ele. Com esse quadro que ele enfrentou. Para mim, o Kleber Bambam não ganhou o BBB por causa dos músculos, pela personalidade só dele, pelo jeito dele. Não, é porque muita gente se identificou com aquele momento onde ele não foi aceito e ele teve que criar uma condição, a busca dele por aceitação. E o quanto é difícil a gente poder sobreviver sem aceitação, né? Então, social, quando a gente fala de social, para mim ainda é uma necessidade básica do ser humano. Estima e autonomia, né? A nossa necessidade de também termos uma avaliação, né, com autoeficácia sobre a nossa performance, as nossas capacidades, né? De conseguir me ver de uma forma positiva, né? Conseguir entender, perceber as minhas competências e a capacidade de tomar decisões por mim, tendo eu como objeto de autorreferência. Não o outro como referência, eu como referência de mim mesmo. Isso não significa que eu não leve em conta a opinião do outro, mas eu me tenho como referência. É isso que Maslow trazia como autonomia, né? Eu me tenho como ponto de referência. E a autorrealização, que seria a autotranscendência, né? Que daí sim eu tenho todas essas bases atendidas, eu estou em condições de ir em busca da mente sábia, né? De tomar decisões mais sábias para a minha vida, né? Buscar o meu aprimoramento, minha auto-realização, minha tendência atualizante, como vocês quiserem chamar dentro da abordagem que vocês quiserem, né? Então, meu autodesenvolvimento como pessoa. E a verdadeira felicidade, dentro do meu propósito de vida. Aí sim nós temos algo mais superior nessa escala de necessidades. E eu acredito muito nessa pirâmide. Muito embora ela sofra muitas distorções por processos psicológicos e intervenientes sociais. Não muito estranhamente, nós temos pessoas que vivem em condições de precariedade no que tange assuntos como segurança ou necessidades fisiológicas, mas que conseguem de alguma forma juntar dinheiro para ter o celular, um iPhone ou o Samsung do ano, né? Então, poxa, mas ali o Maslow colocou existe uma hierarquia, a pessoa só vai buscar, né, um objeto, né, gastar com algo maior, enfim, se tiver pelo menos as necessidades fisiológicas e de segurança atendidas. Mas às vezes as pessoas criam distorções, né? Na Gestalt a gente diria que seriam gestaltes mal fechadas, que é quando a gente
no jogo de figura e fundo, escolhemos como figura as necessidades básicas, principais, necessidades que não são as mais importantes para a gente. Né? Bom, quando a necessidade de ser aceito, não é o celular, é o que o celular representa, é ser aceito. Né? É, através disso, receber afeto, admiração, desenvolver minha autoestima, por achar que eu tenho algo, né, que me diferencia. E isso, às vezes, o sujeito coloca acima de necessidades mais fisiológicas e de segurança. Então, essa pirâmide, apesar de eu entender que essa hierarquia ela faz sentido, eu entendo que nem sempre a evolução do sujeito no processo de autorrealização não se dá nessa hierarquia. Ela sofre distorções nesse processo. Também pelas imposições sociais, culturais, né? Tu liga a TV, compre isso, só vai ser legal se tiver tal produto, né? Patrícia, isso tem ocorrido com mais evidência em tempos de redes sociais, status social, é verdade. É isso mesmo. Né? Então, o Instagram é a chupeta. É o objeto transacional, para dizer que o professor de behaviorismo não fala um pouco de psicanálise. Agora surpreendi vocês, né? Tá, ok. Então, esse processo ele sofre distorções, né? E daí, claro, isso seria tema de intervenção, né? O sujeito ter a consciência, a conscientização de que eu só posso ter condições de estima bem estabelecidos se me preocupei com uma base anterior de necessidades mais básicas que antecedem, que também precisam ser atendidos. Né? Temos as teorias da motivação da psicanálise, que são muito interessantes, onde eu não vou me atrever a entrar mais profundamente, né? Mas que são conceitos muito interessantes de serem aprofundados, né? Como o hedonismo, né? O princípio motivacional que se refere à experiência de prazer e desprazer, né? Baseado no princípio do prazer, onde o sujeito ele vai buscar, nós temos uma tendência a buscar comportamentos que sejam associados ao prazer e de distanciamento da dor. Patrícia. Eu vi uma palestra uma vez do Dr. Lair Ribeiro sobre isso, e ele disse que estudando, às vezes, assim, pacientes que estavam à beira da morte, mas que não largavam o vício do cigarro, por exemplo, o prazer deles era maior que o medo da morte. E pacientes aonde conseguiam largar o vício, o medo era maior que o prazer. Então, como nós somos movidos por essas duas, a evitar a dor ou satisfazer o prazer, ele conseguia medir por aí. E eu achei muito interessante isso quando eu li essa parte aqui do hedonismo. Eu acho que entra meio dentro disso, né? Uhum. Com certeza. Né? A gente E aí isso a gente tem os aprendizados, né? Que teve aqueles jargões, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, bom, o quanto, né, a minha busca de prazer, né, de saciar uma necessidade imediata, prazerosa, ela é mais forte do que o temor de uma consequência a longo prazo, né? O temor da morte, né? Então isso também se estuda muito no behaviorismo, né? A questão da magnitude e intensidade dos estímulos, né? O que conta mais, ainda mais que a gente entra em psicofísica, né? A relação, né, que a gente tem com as experiências, né, com o meio, e que vai gerando alguns temores que às vezes a magnitude não é muito alta, né? O temor de punições que o sujeito não se tornam relevantes para o sujeito. Agora, o prazer de algumas gratificações imediatas, bom, né, são muito grandes.
Mas isso também tem raízes fisiológicas muito importantes, né? Porque pessoas que têm doenças importantes relacionadas ao uso de substâncias químicas e a despeito dos prejuízos continuam utilizando. Então, mesmo que haja um temor quanto à saúde, né? O temor frente à dor, ele não é tão importante quanto o prazer. Por quê? Porque essas pessoas elas têm uma superativação do núcleo accumbens, que é um núcleo de recompensa do cérebro, um núcleo dopaminérgico que é superativado e ativado de uma forma narcótica, né? A pessoa é um vício muito forte, traz uma sensação muito prazerosa. Então a pessoa não consegue se ver sem. Viver sem é como se fosse não viver, né? Então há um desequilíbrio nessa razão entre dor e busca, né, da, de satisfazer a sua pulsão de vida, como diria Freud, né? Que é aquela nossa tendência a buscar uma autorregulação no meio a fim de nos mantermos vivos, através, ou perpetuar a nossa espécie, através do saciamento da fome, da sede, do sexo, né? Se torna maior que tudo isso, o vício. Como se nada mais importasse. Tem um filme que chama Transpointing, que é de 1900 e... Nossa, acho que 95, 96, por aí. Que é sobre viciados em heroína. E nesse filme tem um momento onde tem um casal que fica tanto tempo com o grupo se drogando que o próprio bebê fica desassistido, morre. Tem uma hora que eles chegam lá no berço, o bebê tá morto. Quando você dá conta, eles passaram uma semana se drogando e a mulher nem deu de mamar pro próprio filho, né? Porque o prazer e a superativação do núcleo accumbens era tão intensa e o prazer da sedação também, né? Era tão grande que eles se desligaram do mundo, de si mesmos e dos outros. Isso é comum no uso de drogas pesadas, né? Então, para quem teve aqui na aula, se surpreendeu com o professor falando de psicanálise, hein? Então, não vai se repetir tão cedo. E existem processos intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são as motivações que estão ligadas a processos internos do sujeito, né? Aquilo que move o sujeito em direção ao objetivo, que está dentro do sujeito, que faz sentido para ele, né? É um desejo dele, num processo de busca de um objetivo ou de uma mudança. E tem as extrínsecas, que está relacionado às contingências ambientais, ao mundo externo, às pessoas, aos objetos, aos animais, aos outros, ao ambiente. Todos são muito importantes. São aspectos motivacionais essenciais para fazer o sujeito atingir objetivos ou realizar mudanças de comportamento que sejam importantes para ele. Só que a gente tem observado que as principais mudanças que os sujeitos conseguem fazer com maior qualidade, eu diria, são com os motivos intrínsecos na razão. Com os intrínsecos são mais relevantes. Por quê? Por algumas razões, até que eu diria básicas para vocês, né? Se eu faço uma mudança, eu paro de fumar, como a Patrícia ele trouxe, né? A história de vida de um fumante. O cara tá sem fumar faz 10 anos. E o cara parou de fumar por diversos motivos. Um dos motivos que ele parou de fumar é porque a esposa odiava o cheiro que ficava na boca dele. Ah, essa boca de cinzeiro, que horror, não vou mais te beijar. Não, não tá dando a relação assim. O outro motivo é porque o filho tinha um problema pulmonar, asma, muito grave.
e que aquilo fazia mal para o filho. E daí ele resolveu parar pelo filho e pela esposa. O que fez ele parar não foi a motivação intrínseca, foi a motivação extrínseca, o que está fora dele. Daí o que acontece? Digamos que um dia a esposa termina com ele e diz: não quero mais estar contigo, percebi que eu não te amo, não quero mais. E o filho, que estava fazendo concurso para ser advogado, ser juiz, percebe que não é isso que eu quero ser punk, vou pintar meu cabelo de verde, vou lá para Londres e trabalhar minha música. E tô indo morar em Londres. E aí? E tá sozinho em casa. Será que ele vai continuar sem fumar? Se o motivo dele não fumar tá, não está mais próximo dele, as razões se esvaíram. Então existe uma chance, uma probabilidade muito grande de sujeito daqui a pouco vou retornar ao uso. Né? Ao passo que quando a motivação é intrínseca, ou seja, o sujeito quer parar de fumar porque entende que com o tempo ele pode acabar tendo câncer de pulmão, de faringe, de laringe, câncer na boca, ou ter uma diminuição na sua capacidade cardiorrespiratória muito importante, que não faz bem para a saúde dele, enfim, quando ele percebe, faz por isso, daí é intrínseco, porque daí as razões são internas. É a preocupação do sujeito consigo mesmo. Ele faz por ele. Daí a probabilidade dessa mudança ser resistente às alterações das condições ambientais contingenciais que o circundam é muito grande. Independente da esposa terminar, do filho se mudar, ele continua no processo de mudança, porque ele faz por ele. Ah, professor, então está dizendo que as modificações extrínsecas não são importantes? Não, eu não estou dizendo isso. Inclusive, elas são, muitas vezes a gente trabalha muito forte, mais fortemente na extrínseca do que na intrínseca, dependendo do contexto do paciente. Muitas vezes, quando tu começa a trabalhar com pacientes deprimidos, muito deprimidos, pacientes onde as crenças de autodesvalia e desamor estão muito elevadas, onde o paciente está num momento onde não se dá valor, se entende inferior, como não merecedor da mudança, e isso leva o paciente a ter até pensamentos e ideações suicidas, como no caso de uma depressão moderada, uma depressão maior. Às vezes o que tu vai fazer o paciente se agarrar à vida são as motivações extrínsecas, né? Porque daqui a pouco o paciente te relata: poxa, você não fez nada contra mim porque, poxa, tem uma avó de idade, não sei como é que ela vai ficar, se eu me matar, como é que ela vai se sentir, eu tenho um filho pequeno que depende de mim, enfim. Daí, o que tu vai fazer na sessão? Tu vai reforçar isso, essas razões extrínsecas, porque é o que tu tem para trabalhar naquele momento. Claro que esse paciente não vai sair sozinho do consultório, tu vai chamar a família, nesses momentos tu quebra com o sigilo terapêutico, tem certas peculiaridades quando o paciente tem risco de suicídio, começou a ser tratado por vocês, a gente faz, mas nesses casos, além de fazer isso, a gente vai trabalhar motivos pelos quais ele não deve tomar a decisão, optar pela resolução de problemas, se matar, ou pensar em se matar. A gente vai trabalhar os motivos extrínsecos. Porque já quando está no momento de extremo desamor, extrema autodesvalia, e não é na primeira sessão que a gente vai mudar isso, né? A gente vai trabalhar as razões extrínsecas que estão ao redor dele, para reforçar a importância dele se tratar e preservar a vida dele. Daí a gente faz um contrato de não suicídio, que é uma abordagem específica, que envolve isso também, as motivações extrínsecas. Né? Então, as motivações extrínsecas também são importantes. Patrícia, tu tá querendo falar alguma coisa ou tu só não baixou a mãozinha? Tô com essa dúvida. Ah, tá. Esqueci de baixar, peraí, prof. Tá. Tu sabe que os pacientes esquizofrênicos catatônicos são assim, né? Se tu levantar a mão deles, eles ficam. Né? É a rigidez, a gente chama de rigidez séria. Não tô brincando, não tô te chamando de esquizofrênico. Mas tô atento. Brincadeiras à parte. Vamos lá.
Vocês entenderam o que é intrínseco e o que é extrínseco? Tá claro para vocês? Sim. Ó, cronometrado. Vamos lá. Motivos e intenções. Também tem as teorias de Henry Murray, tá? Que foi um teórico muito importante na área das motivações e intenções, né? Onde ele foi uma das principais pessoas que associou a motivação, uma tendência de autorregulação do organismo no meio, né? De se autorregular o ambiente como uma tendência natural de homeostase. Todos nós temos motivações, e as motivações obedecem a uma necessidade de autorregulação. E que necessidades seriam essas? Né? As ligadas ao desejo, né? Eles chamavam de necessidades psicogênicas, né? Que a gente já nasce com isso. O Murray diz que isso não é influência do meio. A gente já nasce com uma tendência a termos essas buscas de autorregulação no meio. Se largar um bebê lá em Alberta, no Canadá, lá no norte do Canadá, e um outro lá em Serra Leoa, todos vão desenvolver, vão ter nas suas culturas, nos seus ambientes, vão ter essas necessidades, que serão psicogênicas, né? Aquelas ligadas ao desejo de realização, né? De se realizar como pessoa, o desejo de manter um status quo, né? E de esquiva da humilhação, ou seja, eu ter um status social, a necessidade de eu ser visto de uma forma a ter um papel definido na sociedade, importante de colaboração, né? E de não ter essa construção de papel social denigrida. Outras também relacionadas ao desejo de influir e controlar a vida dos outros. Ou seja, eu quero ser uma figura influente na vida dos outros. Eu quero ser ouvido, eu quero ser uma pessoa que tem algo a contribuir. Eu, de alguma forma, controlar. Né? Controlar o meio, ser um agente controlador do meio através das minhas ações. E de trocas afetivas. Por isso que eu falei troca afetiva, e nisso eu concordo com o Henry Murray. Eu acredito, não concordo muito plenamente com tudo que ele coloca aqui como necessidade psicogênica. Para mim tem muita construção na relação com o ambiente, com um bom behaviorista, tá? Mas eu acredito muito que a necessidade de troca afetiva, de aceitação, é uma necessidade básica. Por isso que lá quando a gente falou da pirâmide do Abraham Maslow, eu disse que, quando a gente fala disso, afeto, aceitação e amizade, para mim, são necessidades básicas. Né? Por isso que eu trouxe o exemplo lá do BBB, do filme Náufrago, né? Condições inatas de necessidade do ser humano. E aqui eu acredito, sim, no Henry Murray, que a necessidade de troca afetiva, e essa troca afetiva dentro de um contexto de relação interpessoal, ela é uma necessidade básica, a gente nasce com essa necessidade. Né? Tirando casos onde eu estou dizendo que as pessoas que gostam de ser mais sozinhas, mas na delas tem um problema. Não, não é isso. Tem pessoas que são mais tímidas, têm um tipo de vida mais reservado, e está tudo bem, né? Mas até as pessoas mais reservadas têm trocas afetivas, têm trocas interpessoais, né? São mais talvez diminutas ou mais reservadas, né? Mais particulares, com um grupo menor de pessoas, mas tem. Né? Tanto que isolamento social muito profundo, muitas vezes dependendo, olha o que eu estou usando, dependendo do contexto, pode ser um indicativo significativo de algum transtorno mental. Não dizendo que seja, é algo que a gente avalia. A gente vai avaliar um pródromo de uma esquizofrenia, como o estado de esquizotipia, são pessoas que uma das características é o isolamento social e afetivo. São pessoas que não se relacionam com ninguém. Né? Claro que isso tem que ser dentro de um quadro muito maior, mas é um aspecto. Né? E, de novo, não tem problema da pessoa ser super isolada, enfim, né? Curtir a vida mais sozinho. Tem até um transtorno de personalidade que é o transtorno esquizotípico, né?
esquizoide, são pessoas que curtem ver sozinhos. E, ok, e vivem muito bem, obrigado, sozinhos. Só sofrem quando precisam fazer uma fila no pão, ter que conviver com as pessoas, enfim. Mas mesmo assim, olha que peculiaridades. Pessoas esquizoides, que têm extensão de personalidade, cuja uma das principais características é o desinteresse por pessoas. Essas pessoas têm uma característica muito peculiar. Elas costumam ter muitos animais de estimação. Então elas têm trocas afetivas. Só não é com seres humanos. Ok. Eu não costumo tratar esquizoides. Geralmente quando chego no consultório eu falo, ok, tá, tu é assim, tem algum dano, tem sofrimento, não tem, então tá. Vai lá feliz bater um papo com o teu cachorro. Seja feliz. Não tem nada de errado contigo. Mas, claro, às vezes eles têm sofrimentos, né? Bom, daí a gente avalia, né? Mas só para dizer que mesmo numa condição de personalidade esquizoide, existe a necessidade de troca afetiva interpessoal. Só que daí com o animal. É muito comum serem muitos animais. Se chegar na casa deles, tem 7 gatos, 5 cachorros, né? Comum. Nossa, eu conheço algumas pessoas assim que não casaram, não tiveram filhos e possuem muitos animais, né? Não estou dizendo que essas pessoas sejam esquizoides, tá? Mas, enfim, pode ser, né? Eu, particularmente, não vejo nada de errado a pessoa ter um estilo de vida mais isolado, tá? Buda era assim, eu sou um grande admirador do Siddhartha Gautama. E, por fim, como última teoria que eu acho que merece atenção nossa, nós temos aqui a teoria dos estágios motivacionais do livro do Rolnick, que é uma abordagem transteórica. Por que uma abordagem transteórica relacionada à motivação? Porque ela está relacionada a várias abordagens dentro da psicologia. Ela uniu vários conceitos de várias escolas da psicologia, da psicanálise, da gestalt, do humanismo, da logoterapia, da abordagem behaviorista, né, da cognitivo-comportamental. Uniu numa teoria única. Por isso que é um modelo transteórico, onde se entende a motivação como um processo com diversos estágios, né? Então, independente da busca que nós fazemos, independente da necessidade, todas as nossas necessidades vão obedecer uma ordem de progressão num processo motivacional, onde o primeiro estágio seria a pré-contemplação, o estágio pré-contemplativo. O que é o estágio pré-contemplativo ou pré-ponderativo? Isso é encontrado também como ponderação na literatura. É um estágio onde o sujeito não percebe que precisa mudar. Ou seja, o sujeito ele tem uma necessidade. Daqui a pouco o cara é um fumante, como estou sendo exemplo hoje na aula. O cara está com enfisema pulmonar, com câncer no pulmão e continua fumando. Essa pessoa ele tem a necessidade de parar de fumar. Mas ele não quer. Entende que não é importante parar de fumar. E por entender que não é importante, ele não cogita nenhuma possibilidade de mudança e não muda o comportamento. Uma das contribuições dessa teoria é entender que isso é um estágio já motivacional. Que o não fazer nada quanto ao assunto já é relacionar-se com aquele assunto. Quando eu chego para o terapeuta e falo, poxa, minha mulher fica se queixando que eu chego sempre em casa com bafo de cerveja, né, hálito etílico. Eles não vão falar hálito etílico, vão falar bafo de vinho, de cerveja, cheiro de cana, né? Enfim, ela reclama, me enche o saco. Que mulher chata, ou no caso, se é o contrário, pô, que marido chato, que fica se queixando que eu chego, né, depois de tomar só tomei uma garrafinha lá de 51, quero ficar em paz, né? Ele reclama do cheiro da minha boca. Essa é uma pessoa que, por mais que não identifique o uso da substância do álcool como um problema, isso já é uma relação com o álcool. Uma relação de negação e de resistência, mas é uma relação. Por isso que se coloca já dentro de um estágio motivacional, como pré-contemplativo.
E existem, claro, dentro dessa abordagem, diversas técnicas utilizadas para auxiliar o sujeito a flutuar entre os estágios motivacionais. E o próximo seria a contemplação, o contemplativo. O que seria o estágio contemplativo? Seja um estágio onde o sujeito começa a ficar em dúvida quanto à sua negação, sobre a necessidade de mudança. Por isso que ele é muito marcado pela ambivalência. A pessoa começa a pensar, será que eu devo mudar? Poxa. Será que eu devo ficar com o fulano? Poxa. Ele é legal, sabe? Me trata bem. É carinhoso, é divertido, é inteligente. Mas ele é casado. Não deu nenhum indício pra mim que vai terminar com a esposa. O que eu faço? Será que vai ser bom pra mim? Ou será que eu tô, né, me boicotando, investindo nessa relação? Ambivalência. Daqui a pouco é uma menina, uma mulher que teve muitas experiências onde não foi correspondido ou foi abandonada. E está querendo de novo entrar numa relação onde existe uma probabilidade grande de não ser correspondido ou das coisas darem errado. Pode optar por não terminar com a esposa. E ela está ambivalente. Poxa, mas ele me dá carinho, me dá atenção, ele é legal, divertido, inteligente, atencioso, super família, né? Mas ele é casado. E não comentou nenhum momento de se separar. O que eu faço na minha vida? Ai, meu Deus. Tá ambivalente, tá no estágio contemplativo. Começou a cogitar que, opa, existe a possibilidade de eu não ficar com aquele fulano, porque talvez não me faça bem. Mas tem um lado que diz, não, mas ele é legal, né? Me trata bem, é carinhoso, então, né? Ou como eu estava trazendo antes da dependência química, a pessoa já começa a cogitar uma mudança. Tipo, pô, eu gosto de beber, sabe? Eu não entendo como um problema na minha vida, mas eu sei que traz problemas com a minha esposa, com os meus filhos. Eu sei que no futuro talvez eu possa piorar meu estado por estar usando isso todo dia, estar bebendo na quantidade que eu estou bebendo. Eu sei que pode me trazer, né, alguma consequência. A pessoa já começou a ficar na dúvida, ambivalente. Isso é estágio contemplativo. O estágio seguinte seria o da determinação. O que é a determinação? É quando há a resolução da ambivalência. O que é a resolução da ambivalência? É quando o sujeito, nessa balança decisória dentro da cabeça dele ou dela, né, optou por mudar, por atender à necessidade básica. Né? Eu preciso preservar a minha saúde, preciso parar de beber. Não me faz bem, não tenho uma boa relação com o álcool. Preciso parar. Eu preciso fazer algo quanto a isso. Não dá mais para beber. Isso é determinação. Ela está determinada, resolveu, não está mais na dúvida, se determinou, preciso parar, preciso mudar. Eu reconheço a minha necessidade de mudança. E daí, essa pessoa começa a fazer um planejamento para mudar, estratégias para mudar. Aí já é ação? Não. Aí não é ação ainda. Ainda é determinação. Fazer estratégias para mudar não é mudar. Ainda está no campo do pensamento, porque a determinação, a mudança não acontece no comportamento. Na determinação, a mudança acontece dentro da mente ainda, no pensamento. A pessoa está pensando em parar de usar e quer parar, já começa a pensar em estratégias, onde nós como terapeutas auxiliamos. Mas a ação transita da determinação para a ação quando a pessoa começa a implementar essas mudanças no dia a dia. Agora quando eu estou chegando em casa, ao invés de descer no ônibus, naquela parada onde tem o bar do Beto lá, eu vou parar na parada seguinte, que é onde não tem nenhum bar, para ficar menos tentado a beber. Isso é uma estratégia de prevenção à recaída
sendo implementada. Daí a pessoa está no estágio de ação. Ah, o fulaninho lá, ele é querido, é legal, é carinhoso, mas, pô, o cara tá sendo um baita do sacano, o cara é casado, tá dando em cima de mim, isso que não presta. É outro boy lixo que eu tô querendo me relacionar. Não, não vou. Não vou ficar com um cara assim. Não é isso que eu quero pra mim. E daí o que acontece? Isso é determinação. Daí o cara liga, daí a tua paciente ou o teu paciente diz: Ah, não atendi o telefone. Resolveram atender a ligação daquele boy lixo. Tá? Daí já está na ação, está implementando ações para não se boicotar novamente. Então existe essa alternância entre a determinação e a ação, que é realmente estar implementando. Não é só planejar. Planejar ainda está dentro da determinação. Agora está começando a botar em prática o plano de ação, daí já está entrando na ação. E a manutenção, que é o estado de dar continuidade, tu conseguir te manter no deslocamento entre o ponto A e o ponto B, em direção ao teu objetivo. Eu iniciei, estou dando continuidade, estou me mantendo num processo de mudança. Nos livros, geralmente, eles colocam um número mágico, que é o número de 6 meses. Esse número de 6 meses já mudou em algumas vezes. O Milho Ronick já trocaram para 5 meses, 4 meses, 3 meses. Eu não costumo pensar muito em numeração. Para mim, o paciente já está uma semana, 2 semanas mudando de comportamento, a gente já está num processo que a gente está trabalhando na manutenção da estratégia. Né? Que é a pessoa conseguir se manter nesse processo de mudança, de manutenção. Onde a gente vai trabalhar, daí o que é na manutenção? A prevenção à recaída. Porque esse modelo transteórico de estágios motivacionais do Miller e do Ronick, ele não é um modelo como uma seta que vai para frente. Ele é um modelo em espiral. Espiral. Onde a pessoa pode subir, mas pode retornar. Principalmente se os motivos pelos quais estão fazendo ele transitar entre os estágios motivacionais sejam motivações extrínsecas. Por isso que às vezes a pessoa está ali na manutenção e, dependendo do que ocorre, pode voltar para a pré-contemplação. Né? Por exemplo, a pessoa está na manutenção. Parei de beber por causa da minha esposa. Daí a esposa, vou bater aqui 3 vezes na madeira. A esposa do cara faleceu. Daí o motivo da pessoa estar sem beber era a esposa. Então, da manutenção, ele volta rapidamente para a pré-contemplação. A pessoa entende que não, eu não tenho motivo para parar de beber. Vou continuar bebendo. O motivo se foi. Né? Ou existem casos onde, claro, também a motivação intrínseca falha. Né? Já atendi jovens institucionalizados, onde eu fiz o acompanhamento pós-fase, onde teve o caso de um rapaz que saiu, começou a ter uma vida ordeira, sem praticar crimes, entendeu que não deveria mais roubar, matar, enfim, né? E ficou um bom tempo sem esse tipo de atitude. E montou um negocinho, né? Na praia, de vendas, né? Um quiosquinho, assim, para vender produtos naturebas, assim. Bem legal. Daí um dia depredaram o negócio dele. Roubaram, se não me engano, botaram fogo, enfim. Daí o que aconteceu com ele? Se voltou a se rebelar contra o sistema, pensou, poxa, o que adianta eu ter mudado? O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu querer fazer as coisas corretas? Se esse tipo de caminho me levou a isso, a perder tudo de novo. Eu tenho que matar mesmo, roubar os outros, e voltou para a pré-contemplação. Tem que trabalhar tudo de novo para ele retornar para a manutenção. Né? Esse é um outro modelo que eu acho bem completo, bem interessante também, até por ser transteórico, por trabalhar com diversas abordagens e teorias, enfim, é bem interessante para quem se interessa. Tem até um livro que se chama Entrevista Motivacional,
onde se tem essa concepção dos estados motivacionais e a aplicabilidade das técnicas que fazem o sujeito transitar entre os estágios motivacionais. Para quem achou interessante, eu indico. Acho bem interessante. Dúvidas, questionamentos, o que vocês acharam das teorias da motivação? Qual que vocês se identificaram mais? O que vocês acharam interessante? Professora, assim, todas elas eu acho que elas se complementam, né? É difícil tu escolher uma, porque elas que encaixam, assim, em vários momentos da vida das pessoas, né? Da nossa vida também. Eu me identifiquei aqui na minha determinação, projeto verão para 2021. Eu agora voltei para o pé contemplativo. Eu estou no contemplativo, porque eu tenho a consciência que eu preciso mudar, mas eu tenho que entrar na ação. Aí quando eu olho o chocolate... Nem me fala. Tem um livro da Judith Beck, que é bem interessante, ele se chama assim, Pensar Magro, né? Que ajuda a gente nesse processo de mudança. Eu já reli ele umas 3 vezes, acho que eu vou reler a 4ª. Porque o projeto Sunga Branca de 2020, 2019, 2018 não funcionou. E vamos lá, é importante a gente persistir, a gente não tem problema a gente transitar, né? É importante a gente não parar, seguindo o objetivo, né? Acreditar que a gente consegue, né? Então, não importa quantas vezes a gente tiver que recomeçar, a gente recomeça, a gente tem que ter energia para isso, né? E a gente vai recomeçando. E entender que cada tentativa que não foi contemplada é uma experiência, que traz informações sobre a gente. Por que na outra não deu certo? Isso é uma informação valiosa. Foi porque, sei lá, minha esposa estava grávida e ela queria comer guloseimas e eu pensei, poxa, tá grávida, então eu vou acompanhar, não vou ficar deixando ela comer sozinha, né? Bom, isso é uma informação que eu recebo a respeito de mim mesmo, não sobre ela, sobre mim. Eu usei ela como um trampolim, como desculpa, né? Isso significa que eu não estava preparado ainda em tal fase da dieta a ficar convivendo com pessoas que comem guloseimas, que ainda, digamos que os primeiros 2 meses eu ainda estou muito propenso à influência dos outros. Então é um momento onde ainda não posso, por exemplo, ir para uma festa de criança pequena, porque daí eu vou estar muito propenso a recaídas. Né? Então e isso é um trabalho que a gente faz com os pacientes. Entender que a recaída é ruim, ela não é desejável, a gente faz tudo para evitar. Mas, quando ela acontece, ela não é o fim do mundo, porque ela traz informações preciosas que vão nos ajudar na retomada. Né? Então, não tem problema de recomeçar. O problema é a gente não ter aprendizados, né? Não dialogar com a recaída, não entender qual foi a motivação que nos fez, né? Não ter sucesso na tentativa anterior, né? Não ter atingido o objetivo. Até porque eu acho que fracasso, né, insucesso são palavras muito pouco carinhosas que tu pode utilizar com a gente, né? Mas enfim. Ok, pessoal. Estou contigo, Paty. Vamos fazer um grupo de terapia aqui, todo mundo dando as mãos, né? Vamos fazer para fazer o projeto 2021 dar certo. Reuniões semanais. Ok, pessoal. Então eu vou dar um intervalinho, tá? Nós já estamos aqui às 7h57 e na volta a gente começa com funções executivas. Ok, pessoal? Um bom intervalo para vocês. Tá ok, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olá, turma. Olá. Vou mandar uma mensagem lá no grupo. Nós estamos se tocando.
Ok. Tem um conectado aqui na sua aula, professor. Ai, que Sempre na amor. volta. É um Enfim, Nyasa? cara. É, Que amor. Qual o nome um dos dela? meus É bebês, dele? assim. É dele, é o Thor. É o Thor. Oh, que amor. Parece uma menina, cheia de chuca, mas é menina. Que amor. O meu tá no quarto do lado aqui. Estão sempre na volta, né? Tá zelando pelo Bento. Agora vai dar uns Ela, ciúmes aí. é. A minha tá até na hora de cortar o cabelo. O cabelo dela já tá tão grande, ela tá com um cavanhaque aqui, que eu até apelidei ela de Fiuca. Ela tá lembrando do Fiuk. Oi, Fiuca. Ah, eu tenho pena de tosar no inverno. Tenho pena. Também, fico na mesma situação. Ok. Vamos iniciar então. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, funções executivas e o desenvolvimento emocional. Tá? Então a gente vai falar, vamos iniciar hoje, tá? Para terminar na próxima aula, sobre funções executivas e o desenvolvimento emocional. Então a gente vai ver algumas características das funções executivas, né? Quais são as peculiaridades? Onde é a sede das funções executivas? O que são as funções executivas? Né? Quais são as características delas? Né? Quando é que a gente percebe as funções no dia a dia? Né? De que forma que elas agem? E talvez tentar entender como é que elas realmente interferem no nosso cotidiano. Acho que isso vai ser uma das nossas missões aqui, abordando este assunto. Tá? Então, quando a gente fala de função executiva, a gente está falando de uma função cerebral superior, porque envolve muitos processos metacognitivos, o pensar sobre pensar, a reflexão, né, sobre os meus atos, sobre a minha consciência, sobre os meus objetivos de vida, né? E essas funções elas são intimamente ligadas a tudo que a gente faz durante o dia. Todas as nossas atividades diárias, a gente está intensamente ativando as nossas funções executivas cerebrais, né? Eles são indispensáveis, né? São habilidades indispensáveis para a gente poder tomar decisões, resolver problemas, nos adaptarmos a situações novas, podermos conviver em sociedade de uma forma desejável, né? São ferramentas que ajudam a construir a nossa personalidade, quem nós somos, né? E ajudam, se bem utilizadas de forma adaptativa, a tornar a nossa vida mais saudável, né? E funcional. Então, a gente vai discutir que funções são essas, né? Quais são os papéis delas. E não tem como a gente falar de funções executivas sem a gente ver a historinha do Phineas Gage. Antes aqui a gente tem um quadro comentando sobre algumas dessas habilidades que a gente vai melhor desenvolver depois. Habilidades motoras, né, controle inibitório, tomada de decisão e julgamento e resolução de problemas, atenção, flexibilidade cognitiva, planejamento e raciocínio, velocidade de processamento, né? São características das funções executivas. Embora ali a gente tenha engrenagens do cérebro inteiro, a sede das funções executivas é o nosso lobo pré-frontal. Tá? Por isso que não tem como a gente falar de funções executivas sem contar a historinha do Phineas Gage, que é uma historinha que já foi contada, né? A gente já viu no início do semestre, mas eu vou relembrar, vou revisitar rapidamente, né? A história do Phineas Gage, para quem lembra, né, que a gente viu ali no início do semestre, que era um capataz que trabalhava, né, na pavimentação de ferrovias,
né, nos Estados Unidos, do século retrasado, né? E na função dele, ele pegava e tinha que abrir espaço para ferrovia. Então, uma das atividades era ter que dinamitar, né, pedras, pedregulhos, né, coisas que estivessem no caminho. E uma das formas de fazer isso era socando pólvora próximo da pedra e depois acendendo um pavio para estourar aquela pedra, removê-la dali. E uma vez, certo dia, ele estava socando um pilão de aço para socar a pólvora e o pilão roçou no cascalho, formando um atrito que gerou uma faísca que acendeu a pólvora e disparou o pilão como se fosse um projétil contra o crânio, né, a cabeça do Phineas Gage, né, entrando aqui pouco abaixo do osso zigomático e saindo aqui na região órbita frontal, ou dorso frontal aqui. Né? Bom, foi uma lesão bem grave, mas ele sobreviveu, né? Sobreviveu. Só que o Phineas Gage, que antes era uma pessoa ordeira, carinhosa, atenciosa, trabalhador, pontual, né, cortês, respeitador, paciente, preocupado com as pessoas, se tornou pouco a pouco uma pessoa não caprichosa, né, irônica, obscena, impaciente, desleal, agressiva, com dificuldade de tomar decisões. Ele mudou algumas características importantes da sua personalidade e do seu comportamento. E aí foi um dos pontapés iniciais para se entender que existe uma região no nosso cérebro, né? Então, os neurologistas da época, fisiologistas, chegaram à conclusão que, opa, existe uma área aí que é responsável pela nossa personalidade, nosso jeito de ser e algumas características, peculiaridades, né? Algumas peculiaridades da nossa forma de interagir com o meio, né? Algumas características como da nossa personalidade, como tomada de decisão, julgamento, capacidade de sermos flexíveis, de controle inibitório das nossas pulsões subcorticais, né, entre outras coisas, que foram influenciadas nesse acidente, nessa lesão, né, mudando o jeito de ser do Phineas Gage. Então, entre essas mudanças que nós vimos lá no início do semestre, estão alterações de funções executivas. Então, esse caso foi muito importante, por isso estou recitando ele. Né? E o que são, então, funções executivas, que eu comentei lá no início, que tem um conceito bem bacana. São um conjunto de habilidades cognitivas que permitem aos seres humanos direcionar seu comportamento a metas, estabelecer etapas para alcançá-las, monitorar a execução dessas etapas a fim de resolver problemas imediatos e futuros. Né? Então, é através das funções executivas que a gente tem a organização do nosso pensamento. Uma organização do pensamento que permite a sistematização desse pensamento, a fim da gente poder refletir sobre os nossos atos, planejar, estabelecer metas, né, estratégias comportamentais para atingir objetivos, planejar o futuro, tomar decisões, né, com uma qualidade maior, enfim. Então, André, esse material não está no portal ainda, tá? Vou colocar no final da aula, tá? Ok? Combinado? No final da aula vai constar lá. Sem falta para vocês. Porque eu ainda fiz algumas modificaçõezinhas, porque essa apresentação estava com muita. Tava com muita questão de muito material ainda de neuropsicologia. Que para quem for fazer semestre que vem, nada aí vai entrar. Então eu não quis deixar muito na área neurobiológica, a apresentação fosse mais conceitual, tá? Para não ter uma carga muito de uma disciplina que vocês já vão ter comigo, né? Não sei quem é que vai fazer semestre que vem neuropsicologia, mas a gente vai entrar fundo, né? Dos aspectos
fisiológicos, neuroquímicos, né, das funções executivas. Mas eu divido para não ter que não ficar maçante e algo que vocês vão ver em outra disciplina, né? Então, às vezes deixar mais conceitual aqui. Eu fiz algumas modificações ainda, né, antes de botar lá. Mas hoje mesmo, sem dúvidas, já vai estar lá para vocês direitinho. Ok. Então, algumas funções executivas que a gente vai discutir em aula, né? Bom, por que algumas estão em vermelho e outras estão em verde, Luiz? Por que estão em vermelho a gente já viu quando discutiu outros processos cognitivos. A gente falou sobre atenção, a gente falou sobre memória, né? Então aí eu não vou adentrar novamente. As funções executivas que a gente vai falar um pouquinho mais hoje é controle inibitório, flexibilidade cognitiva, capacidade de planejamento, monitoramento, raciocínio, né? Tomada de decisão, julgamento. Então, isso que a gente vai ver, tá? Eu não botei tomada de decisão, julgamento, mas entra também, tá? Oi, Fiuk. Oi, tudo bom? Entrou a Fiuk aqui. Quando a gente fala de funções executivas, de forma geral, existem dois tipos de funcionamentos gerais das funções executivas. Existem as funções quentes e as frias. Quando eu falo de função quente, não quer dizer função... então quer dizer que tem funções executivas que a gente ativa só no calor. Não tem a ver com temperatura. Né? Então são sazonais. Umas funcionam no verão, outras no inverno. Também não. O que quer dizer com funções quentes e frias? Tudo que for quente, função executiva quente, são funções executivas que estão correlacionadas, interligadas ao funcionamento límbico, emocional, que é ativado. Existe uma correlação, uma interligação, né, neurofisiológica entre a área das funções executivas e o sistema límbico. Isso é muito importante, né, porque isso auxilia na nossa tomada de decisões. Né? Por exemplo, quando eu estou na frente de um tigre, eu estou fazendo uma prova. Tá? Vou pensar um cenário bem bizarro. Tá? Estou realizando uma prova lá na FAMAC, presencial. Daqui a pouco entra um tigre na sala de aula. Qual seria o comportamento, a tomada de decisão mais correta? Vocês pararem e olharem assim. Nossa, que coisa, não? Um tigre entrou na sala de aula. Seria sensato eu entregar esta prova ao professor Luiz? Ou de repente eu deixar esta prova aqui em cima e sair correndo? Será que devo me atirar pela janela? Mas eu posso acabar me machucando. Talvez eu deva sair correndo pela porta. Vocês vão ter tempo para fazer isso? Esse tempo de reação? Né? Então, assim, o que acontece? Vocês vão ter uma descarga adrenérgica muito grande de cortisol, que é para preparar o corpo de vocês para o enfrentamento do perigo ou para correr. E daí tomar a decisão também o mais rápido possível, pela carga de ansiedade e medo que vai estar norteando a decisão de vocês. Daí vocês têm que ser rápidos. Então é a importância da ativação emocional, auxiliando uma tomada de decisão rápida, instintiva de preservação da vida. Né? Então, as emoções, em determinado momento, elas têm uma importância na sua correlação com as suas funções executivas. Elas também podem atrapalhar as nossas tomadas de decisões. Se a gente tomar decisões incorretas, baseadas em aspectos mais emocionais e menos racionais. Também pode atrapalhar. Né? Mas quando eu falo de funções executivas, vai ter um momento onde a gente vai entender que existe uma correlação entre as funções pré-frontais e as límbicas mais subcorticais.
E quando há essa correlação, há uma ativação junto com as funções executivas de aspectos afetivos, emocionais. E quando a gente tem ativação desses processos, esses aspectos afetivos e emocionais, a gente vai chamar de funções executivas quentes. Quando a gente não tiver essa ativação emocional, por algo puramente de raciocínio, de razão, como resolver uma conta, um cálculo matemático, daí a gente vai chamar de uma função mais fria. Existem pessoas com lesões na área pré-frontal, onde a função, há uma dificuldade na relação, inter-relação. Isso gera uma dificuldade na inter-relação das funções executivas com o sistema límbico. O que levou à hipótese do marcador somático, ou seja, são pessoas que tomam decisões sem envolver muitas emoções, né? O que pode trazer muito prejuízo social. Mas isso a gente vai discutir mais adiante. Importante agora Sim, saber que professor. importante vocês entenderem que existem funções quentes que estão ligadas às emoções e frias, onde há uma ativação emocional bem menor ou uma não ativação emocional. Diga, Ricardo. Referente assim ao que me ocorreu agora, né, acredito que existem muitos outros outras formas, mas assim, ó, a gente vê esses treinamentos, né, de pessoal assim, tipo do boy, ou esse pessoal especialista assim, eles acabam criando uma grande habilidade para lidar com esses momentos, né? E isso em algum momento assim não se confunde também, porque tem assim um efeito, né? Assim a pessoa se torna mais fria, às vezes até um cirurgião, né? Alguma questão assim. Isso quando ela não é bem ou passa de um limite da normalidade, pode ter um prejuízo também, né? Uhum. Às vezes, para um cirurgião, é esperado e é bom uma certa diminuição da valência emocional na hora de realizar uma cirurgia, porque uma descarga adrenérgica muito grande pode levar a sintomas extrapiramidais como tremor nas mãos, né? Isso um cirurgião não pode ter, né? Porém, é importante ter um se importar com a vida, né? Ter um friozinho na barriga de, poxa, estou lidando com uma vida humana, com, né, uma pessoa, e importância relacionada a isso. Então, existe um limiar importante de se importar, de ter uma ativação emocional nesse sentido, se importar com a vida, com a relevância da vida, mas não ser algo, o ponto de gerar uma ansiedade, uma descarga adrenérgica muito grande que prejudique a função executiva motora, né, da realização de uma tarefa. Então, por isso que assim existe um processo natural de dessensibilização, né, nos cirurgiões, pela prática reiterada, acabam se dessensibilizando um pouco, fazendo essa prática com menos emoção, pela quantidade de vezes que praticam durante o dia. Porém, um dos papéis de um psicólogo, por exemplo, na instituição de saúde, é monitorar e observar se essa dessensibilização ela está auxiliando esse profissional ou se gerou uma indiferença já com a vida pela sua prática diária, né? Não exatamente uma indiferença com a vida, mas eu diria assim para vocês uma falta de cuidado, né? Ao lidar com o ser humano, se a dessensibilização levou a uma dificuldade, uma perda da habilidade social ao lidar com questões humanas e emocionais, como por exemplo na hora de comunicar o falecimento de alguém após uma cirurgia, de comunicar sem cuidados, né, sem uma atenção especial familiar, né, comunicar como se fosse um boletim
qualquer, né? Que a Patrícia trouxe também algumas contribuições, né? Professor, na psicopedagogia a gente estuda bastante, né? As questões das funções executivas, porque isso aparece bastante na aprendizagem, na leitura, na matemática, a capacidade da criança conseguir se organizar, planejar, o raciocínio lógico. Então a gente estuda bastante até mesmo para desenvolver algumas coisas, estimular isso, né? Tem através de jogos e outras atividades que a gente consegue, né? Bem interessante, né? E olha que importante essa fala da Viviane, né? Quanto antes a gente estimular isso, melhor, né? Então, e dá para a gente treinar. Isso é um outro dado importante, uma contribuição da Viviane. A gente pode desenvolver as funções executivas através de treinamento, desde Quando a cedo, gente consegue né? avaliar a criança cedo, a gente consegue identificar, a gente consegue estimular, incentivar, fazer atividades, né? Para ajudar também, porque isso vai aparecer depois, né? Vai Isso. ficando mais difícil. Bem interessante. Até aqui nessa apresentação, né, eu trouxe alguns exemplos de alguns testes, experimentos que se faz, né, para fazer a avaliação, né, e algumas sugestões de trabalhos, né, com crianças, enfim. Mas bem interessante a tua colocação. E quanto antes a gente trabalhar, melhor. Eu acho que até a tua fala contempla as questões da Patrícia, né? Já ajudou a colega aqui, tá? Ó, ela até colocou aqui, ó, Vivi, obrigado, você respondeu a minha dúvida, viu? Que bacana. André, são habilidades necessárias para autonomia, são bem bacana a contribuição de vocês, né? Então, para a gente tentar entender mais a fundo essa diferenciação, eu fico falando aqui de funções quentes, frias. O que eu pensei? Da gente fazer um joguinho, para a gente entender um pouquinho como é que essas funções executivas quentes atuam no nosso comportamento, influenciam o nosso comportamento. Mas para isso, eu precisaria de 3 voluntários para participar. Quem serão os corajosos? As boas almas caridosas que vão se voluntariar a participar de um jogo de sorte, basicamente. Mas que, claro, vai envolver um pouquinho de tomada de decisão e julgamento, né? Porque a gente tem que trabalhar as funções executivas. Olha só a Patrícia, ó. Já mandou para caminhar na corda o Ricardo, a Vivi e a André. Será? Não, vamos deixar que parta das pessoas, né? Pá, que amiga, hein? Que amiga de vocês. Eu vou, professor, pode ser? Pode ser? Então a Vivi é uma pessoa. Quem Já mais convido gostaria a de participar? Andréia. Tá. Pode Pronto. ser, professor. Tá. Já tô te Já que me convidando. botaram na obrigação. Pronto. Depois a gente conversa, tá? Vive, Paty. Olha que umas amizades, eu não quero dizer nada. Longe de mim, né, querer atrapalhar a amizade das pessoas, mas com amizade assim eu reveria meus conceitos. Tá. Temos aí já a Viviane, né, e a Andréa. Quem mais? Cadê o Ricardo? Ricardo. Tá aí, Ricardo? Te prontifica a participar? Ó, o Ricardo não tá se manifestando. Vou precisar de um outro participante. Eu ia fazer uma brincadeira com o teu sobrenome agora. Eu ia dizer, o Ricardo é bom em ler. Mas não é Fala, bom em professor, participar. fala, perdão. Tá. Pode falar, pode falar. Então, Ricardo, participa aqui de um experimento com a gente, um joguinho no ofensivo. Claro, com certeza. Tá, vai ser tu, a Vivi. E posso Como chamar de que é? Vivi? Viviane. Viviane, já vou explicar. Então, eu vou botar aqui a Vivi como a primeira participante, a Andréia e o Ricardo. O que é o jogo? É um jogo de pontos e de sorte. Eu tenho aqui nessa caixinha aqui alguns papeizinhos, tá? Que eu vou retirar, vou abrir e vou ler. Eu já botei aqui a ordem da participação. Primeiro vai ser a Vivi, depois a Andréia, depois o Ricardo. A ordem não atrapalha em nada, tá?
Não precisa ter medo. E como é que vai ser? Eu vou ficar sacudindo aqui a caixinha, daí, por exemplo, é a hora da Vivi participar dela, vai dizer, para de mexer e pega um papel. Vou pegar e vou ler. A gente vai ver o que vai aparecer. Se ela ganhou pontos, ou o que vai estar aparecendo. Ela pode também ter que tomar uma decisão no jogo. Vamos ver que tipo de decisão é essa juntos. Tá? E no final, a gente vai ter alguém que foi o vencedor, tá, da atividade. Ok? Bom. Tem aqui uns papeizinhos. A Vivi é a primeira a participar. Então, tu diz a hora que eu tenho que parar e escolher o papelzinho. Mais 10 pontos para Vivi. Tá? Logo vocês vão entender o que eu quero. Mais 10 pontos. André. Pode parar. Tu tem que dar 10 pontos para um dos participantes. Não pode ser tu. Ah, vou dar 10 pontos pro Ricardo, então. A Vivi já tem 10. Tá. Muito obrigado. Eu sou amiga. Entendeu? Tô me vingando. E aí, Ricardo? Tu que diz a hora que eu tenho que parar para pegar o papel. Pode parar. Mais 10 pontos para ti, Ricardo. Muito obrigado. Vivi. Pode parar. Essa aqui não vale agora, eu vou ter que botar de novo, tá? É uma carta que só vale depois que acontecer uma coisa no jogo. Então eu vou recolocá-la. Ah, meu Deus. Não pode depois vocês vão entender por quê. Ela Pode não parar. tem validade. Tem que ter alguém para fiscalizar. O auditor do jogo. Por favor. Tu tem que retirar 10 pontos de alguém no jogo, Vivi. Eu? Aham. Ela é eu. É minha vez. Ah, é a tua vez, Andréia. Tá. Claro, é minha vez agora. Não, mas o meu papel não valeu. Não, peraí. Valeu, Peraí. O papel que não valeu foi da Vivi, então ainda é ela, tá? Ah, então é a Vivi. Tá. Tá. Tem que Vou retirar tirar 10 os pontos. pontos do Ricardo. Tá. Menos 10 pontos do Ricardo. Agora tu, Andréia. Pode parar. Não, já. Ó, André. Retire alguém do jogo. Ai. Tá, eu não vou tirar minha coleguinha Vivi, eu vou tirar o Ricardo. Desculpa, Ricardo. Não pode. Tá fora o Ricardo. Eu tenho baixa tolerância à frustração, hein? Vou querer uma Viu? terapia. Ah, uma tira os pontos, a outra te tira do jogo. Agora é a Vivi de novo, né, Ricardo? Porque, né, a hora que fizeram contigo. Pode parar. Tira 10 pontos de colega. Obrigatoriamente tu vai ter que tirar da Andréia. A Andréia já não tinha nenhum, fica com menos 10 pontos. Vai, Andréia. Pode parar. Esqueci de ligar o microfone. Tem que dar 10 pontos para alguém. Só pode dar para Vivi. Eu posso Então, dar pra Vivi. só pode dar para ela. Então até agora Vivi 10 pontos, tu menos 10 pontos e Ricardo fora. Vai, Vivi. Pode parar. Mais 10 pontos para ti, ó. Opa. Tá com sorte hoje, hein? Vai, Andréia. Pode parar. Mais 10 pontos para ti, ó. Os humilhados serão exaltados, hein? Vamos guardar. Tô sentindo alguma coisa referente a isso. Pode parar.
Menos 10 pontos. Ah, deu ruim agora. Deu ruim agora. Andréia. Pode parar. Mais 10 pontos. Olha aí. Vive. Pode parar. Retira colega do jogo. Tchau, Andréia. Vou fechar a sem câmera pensar. agora. Toma Sem agora. Tchau. pensar muito, tu viu, André? Nem pensar. Aham, tá vendo, Ricardo? Isso que ela é Saiu minha do amiga. resultado, Tá viu? vendo? Ah, O jogo Devia ter terminou. deixado tu. Devia Mas ter assim, deixado tu, Ricardo. poderia ter acontecido de tudo. Na manhã, por exemplo, aconteceu de tudo, porque tem carta para recolocar no jogo. Então, o que tinha acontecido? Antes, para vir, tinha aparecido recoloque um colega no jogo. Mas ninguém tinha saído ainda, né? Então, bom, a ideia aqui, tá? É a gente pensar um pouquinho sobre funções executivas, né? A gente colocou os colegas num contexto de um jogo de sorte, porém, entre aspas, porque eles envolviam tomada de decisão e julgamento. Não é tão sorte assim. Tiveram que raciocinar, né, avaliar os cenários, pensar o que seria melhor para eles. Porém, olha que interessante. Muitas dessas decisões elas não foram tomadas só baseado em ganhar o jogo. Muitas dessas decisões foram baseadas em relatos como eu escutei. Poxa, a Vivi que é minha amiga, não vou tirar, né? Dela ganhou o jogo, né? Mas ok, dela ganhou. Daqui a pouco tu tirou um oponente que sabe que é competitivo. Daqui a pouco surgiu, desculpa, Ricardo, mas um pedido de desculpas, né? É um jogo, né? Mas bom, surgiu um pedido de desculpas, né? Ou uma brincadeira de, não sou mais tua amiga, né? Por quê? Porque as decisões quentes, daí eu quero explicar por que esse jogo envolveu decisões, né, funções executivas quentes, envolveu tomada de decisões que envolviam o sistema límbico emocional, porque envolviam pessoas que se conheciam, se gostam, por serem colegas ou amigas, né? Então isso envolve ativação do sistema límbico, né? Envolveu respostas emocionais. Às vezes eu sentia um colega um pouco constrangido de ter que tirar a ponta de alguém, né? Ter que pedir desculpas, né? Ou brincar, né? Mas a gente brinca, mas é aquela coisa de, eu queria não ter que ser eu que tirei ponto, né? É um pouquinho desconfortável, né? Mas enfim, isso tem que entender que às vezes um processo de tomada de decisão, por ser um processo emocional, vai envolver emoções, né? Que podem ser desconfortáveis, podem ser desagradáveis, ou daqui a pouco agradáveis, gostosas de sentir, né? E isso vai mexer com a gente, mexe com as nossas emoções, com as nossas relações. E muitas vezes nossas decisões acabam sendo assertivas por a gente pensar no bem-estar de uma pessoa que a gente gosta, ou podem ser não assertivas, porque a gente está só pensando na pessoa que a gente gosta, né? Quantas relações abusivas se mantêm porque uma pessoa entende que ama outra e por isso perdoa condutas violentas, né? De violência física, moral, sexual, né? Então isso precisava pensar muita coisa. Não sei o que vocês sentiram ao participar disso. Tirou tudo, minhas funções executivas. Eu queria prestar atenção nos pontos, eu tinha que tomar decisão. Eu estava jogando com a minha amiga. Tu viu a Vivi uma jogadora nata. A Vivi é competitiva. Competitiva, daí não queria me frustrar. Olha aí, ó. Eu tive que lidar até com as emoções. A Patrícia botou, por isso que um psicólogo não trata de um familiar. Acredito que também sim por isso, né? Porque o psicólogo tem que tomar muitas decisões, né? De como agir em determinados momentos. Eu, uma vez na minha vida, há muito tempo atrás, eu tive uma amiga que me encaminhou
uma filha, era uma amiga razoavelmente próxima, não era tão próxima. Mas me encaminhou a filha para eu atender. Aí são muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu atendi. Foi daí que eu aprendi nunca mais recair no comportamento de atender alguém, nem que seja conhecido. Porque o final da história foi que eu tive que ativar o conselho tutelar para a pessoa que era conhecida, era mais conhecida do que amiga, que me encaminhou. Né? E o problema era a pessoa que me encaminhou. Né? E como é que fica a relação depois, né? Então, assim, é muito complicado. Foi muito difícil tomar uma decisão que não deveria ter sido tão difícil. E foi difícil porque a minha tomada de decisão envolveu processos emocionais. Tipo, poxa, era uma conhecida de uma pessoa próxima minha, que eu conhecia de vista. Já tinha participado de almoços, de jantas com a presencialidade da pessoa. Então foi super difícil, assim. Eu, que chato, vou ter que tomar essa decisão, enfim. Né? E foi chato, foi complicado, né? Mas eu acabei fazendo o que tinha que ser feito, porém isso gerou um rebuliço, né? Pela questão das relações. Então eu também daí experienciei essa questão de função executiva quente, né? Uma tomada de decisão que envolveu processos emocionais, mas que não poderiam de forma alguma obnubilar a minha decisão. Ela tinha que ser clara, objetiva e não poderia tutibiar em fazer o que é certo. Mas às vezes a gente faz, a gente acaba tutibiando, né? Então decisões equivocadas, quem nunca, né? Por estar tomando decisões mais baseadas em emoções do que na racionalidade, né? Então, No intuito de ajudar, né? Não, vou atender, vou ajudar. É que nem nós, a gente não pode atender aluno, né? Caso que tem algum aluno meu com dificuldade de aprendizagem, eu tenho que passar para uma colega, às vezes troca com a Andréia. Não pode ter uma relação, né? Não dá. Eu aprendi da forma mais dolorosa, né? Mas depois nunca mais. Enfim. Então... Nem para o próprio espaço onde a gente atende, a gente não pode indicar, né, Vivi? Não pode. E a gente vê que realmente não dá, né? Não dá certo. Enfim. Então, isso é uma função executiva quente, que envolve um processo afetivo, né? Que vai gerar, e gera uma outra coisa que foi interessante, é o tempo, às vezes, da reação, da resposta, o tempo da decisão. A gente está falando bem de limiar, de psicofísica, a contagem do tempo para dar uma resposta, né? Geralmente, quando envolvem funções executivas quentes, o tempo da resposta é mais demorado. A pessoa leva em conta outros aspectos que não são os racionais, mas os emocionais. Isso leva ao tempo da resposta ser mais demorado, né? E a gente ganha tempo da maior forma em infinidade de métodos, né? Formas diferentes, né? Por exemplo, eu vi daqui a pouco a pessoa falando ai, o que eu vou fazer? Isso é a pessoa vai pensando, ganhando tempo, falando ai, o que eu vou fazer, né? Porque não sabe o que fazer. Será que eu vou tirar ponto da minha amiga? Será que eu vou ter que tirar alguém? Poxa, o Ricardo acabou de falar que vai ter que brincando, vou ter que fazer terapia, enfim, vou tirar o cara do jogo, né? É uma brincadeira, né? Mas daqui a pouco, o cara teve um dia complicado e ainda vou tirar ele do jogo, né? Coitadinho. Mas eu vou ter que tirar minha amiga, que eu convido todo dia. Que difícil isso. É tática de jogo, né, professor? Pode ser. Ficar pelo emocional, né? Isso aí. É isso aí, é tática de jogo também. Assim, ó, me gerou uma questão referente assim, ó, e se, por exemplo, nós não nos conhecêssemos, não tivesse essa questão, né, do vínculo aí por ser colega, ou, né, das colegas ali de amizade, enfim, né, que acaba gerando um sentimento, a gente vai formando um vínculo. Se fosse só a questão dos pontos, tira tanto do fulano e tanto, seria frio daí? Não, jamais seria frio. Porque existe até uma teoria que se chama teoria da conformidade social, que é a nossa tendência em ambientes, mesmo a gente não tendo um grande vínculo com as outras pessoas, nós temos uma tendência a querermos sermos aceitos naquele ambiente. Né? É uma tendência, eu quero agradar as pessoas, ser agradável, né? Ser uma presença positiva naquele ambiente. Então, às vezes, a gente tende a
agir ou darmos respostas que serão socialmente aceitas, né? Ou socialmente agradáveis. Então, num jogo, mesmo eu não conhecendo a pessoa, eu não gostaria de ser eu a ter que tirar o oponente do jogo. Eu prefiro ganhar o jogo porque eu ganhei mais pontos do que eu ter tirado a pessoa do jogo, né? Porque eu não quero que a pessoa fique com uma má impressão de mim. Isso está dentro da teoria da conformidade social. Ou um outro experimento que ficou muito famoso, que é quando mostraram para as pessoas duas retas, bem assim, ó. Estou explicando que tem tudo a ver com a disciplina, tá? Com o que a gente está discutindo agora. Duas retas. Estão observando aqui, ó, que eu botei duas retas, tá? Daí iam passando para várias pessoas essas duas retas e perguntando, são do mesmo tamanho? Daí o que faziam? Os 6 primeiros participantes eram combinados, tá? Era uma população controle do experimento, ou seja, eram pessoas que eram contratadas pelo lugar para fazer parte do experimento e induzir o experimento a acontecer. Daí era combinado que eles tinham que dizer que essas retas eram iguais. Daí mostrava, pô, não, são iguais. Daí, não, é claro que são iguais, óbvio. Não, são iguais. O que acontecia quando chegava na pessoa que não tinha combinado nada, que era uma pessoa de fora do experimento, a pessoa olhava para os lados e dizia, são iguais. Mesmo sabendo que elas não são iguais de tamanho. A pessoa dava a resposta para ser linear com o grupo, para se entrar em conformidade com o grupo, para ser aceito. Né? A gente faz isso para ser aceito, para ser visto como uma presença agradável. Né? É uma tendência que nós temos no processo de socialização. É uma defesa. Né? Então, por que eu te digo isso? Porque mesmo a gente não tendo familiaridade, amizade com a pessoa, a gente tem uma tendência a se importar com o que os outros pensam. Né? E isso gera uma ativação límbica na hora de tomar de decisão e julgamento. Só não envolve em pessoas que têm, geralmente, lesões importantes no sistema pré-frontal ou pessoas que tenham uma condição psicológica que melhor explique esse tipo de funcionamento. Como, por exemplo, pessoas com transtorno de personalidade antissocial. São pessoas sabidamente com afeto frio, que quando olham uma pessoa ativam no cérebro a área do reconhecimento de objetos e não de pessoas. E tá aí por questão inata, tem uma tendência a não demonstrar afeto em suas decisões envolvendo outras pessoas. O que foi, Fiuca? Tá aqui se contorcendo. Tá estranho isso que tá fazendo. Vou tirar a foto e mandar pro grupo depois. Então, pessoal, tá entendido essa parte? Fez sentido para vocês? Sim, sim, com certeza, professor. E isso é aceito como algo assim natural ou teria que ser tratado, professor, essa questão de ser, porque pô, tá vendo que não são, né? Não são iguais, né? Então assim a pessoa tem uma necessidade de repente um pouco além do que seria natural ou assim seria bom para ela, né? Porque tu está concordando com algo errado, né? Na realidade, né? É um fenômeno natural que ocorre no ser humano, né? Para a Sim. necessidade de filia que nós temos, de estabelecermos vínculos, né? Não chega a ser algo, não é algo patológico, mas ajuda a entender processos psicopatológicos, né? Como, por Sim. exemplo, síndrome de Estocolmo, ou pessoas com transtorno de personalidade dependente, né? Que acabam sempre concordando com as outras, ativam crenças de autossacrifício, de subjugação, né? Por querer em demasiado agradar os outros ou colocar os outros em primeiro lugar, né? Em decorrência daquilo que é importante para si, né? Mas é uma tendência natural a gente, em alguns momentos, darmos respostas socialmente aceitas ou nos preocuparmos em agradar os outros. Isso é uma tendência natural. Legal. É uma Ficou bem necessidade entendido. natural nossa. Muito obrigado.
Aí entra um estudo bem interessante feito pelo Antônio Damasio, que é a hipótese do marcador somático, né, na tomada de decisões. Ou seja, o que acontece aí quando a gente tem esse tipo de decisão emocional? Tá? O nosso cérebro faz o seguinte: ele planeja essa tomada de decisão e antecipa o que vai acontecer. A gente tenta antecipar o que vai, qual vai ser a consequência desse meu comportamento. Ele vai ser danoso para outra pessoa, vai magoar. Quem vai magoar mais no jogo? Vai magoar mais o Ricardo? Vai magoar mais a Vivi? Bom, vai magoar os dois. Quem que vai me gerar mais dano em magoar? A gente antecipa isso rapidamente às vezes e daí toma a decisão. E quando a gente faz isso, essa antecipação emocional, geralmente tem um anjinho e um diabinho em cada ombro, né? Um dizendo, faz, pensa em ti, azar dos outros, né? Faz porque tu quer, que os outros que, né, se explodam, pensa só em ti, azar se vai prejudicar os outros. E tem um anjinho dizendo, olha, não, tu precisa ser querido pelos outros, né? Tu precisa ser bem visto, tu não pode magoar o sentimento dos outros. E esse processo emocional, essa balança decisória interna, gera uma modificação somática de sudorese, de aumento de pressão arterial ou de baixa de pressão arterial, né? De calor do corpo, né? Então, há mudanças importantes no nosso corpo, de batimento cardíaco, de assim, pequenas ou maiores aumentos de batimentos cardíacos, né? A gente consegue ter mudanças sensíveis em marcadores somáticos, que é natural quando a gente toma esse tipo de decisão emocional. Então, o Antônio Damasio tentou quantificar isso, entender como é que isso ocorria através de alguns experimentos, né? E através desses experimentos ele notou que as pessoas que tinham lesões no córtex pré-frontal, só abrir e fechar de novo, que tem um quadrado aqui retangular que às vezes aparece. Vou abrir de novo e só para cima, tá? Ele, através desses experimentos, percebeu quais são essas modificações, né? E percebeu que existem pessoas que tinham lesões cerebrais na área pré-frontal que não manifestavam essa resposta somática ao tomar decisões difíceis, justamente por ter a função executiva prejudicada pela lesão cerebral. Ali temos um experimento com uma pessoa que está medindo o suor no tal de decisões difíceis, né? Tem um estudo do Antônio Bechara que foi muito difundido, muito conhecido na década de 90, que foi feito com pacientes teatralizados, pacientes que sofreram lesões cerebrais na área pré-frontal. Ele queria entender o impacto do efeito somático, do marcador somático no processo de decisão, de tomar de decisão e julgamento dessas pessoas. E há também a hipótese de que ele tenha colocado muitos pacientes que tinham característica de personalidade antissocial, tá? Nesse estudo. Então tinha uma população controle e uma população experimental. O que é a população controle? Eram pessoas que não tinham nenhuma lesão no lobo pré-frontal ou nenhuma característica psicogênica que melhor explicasse o mau funcionamento pré-frontal. E na população experimental nós tínhamos pessoas com lesão no lobo pré-frontal e pessoas com características de personalidade antissocial. O que se fez? Se apresentou um jogo para eles realizarem. Neste jogo, a principal característica era eles poderem ganhar a maior quantidade de pontuação possível. Era um jogo de sorte. E para isso tinham duas pilhas de cartas. A primeira pilha de carta, era a pilha A,
eles ganhavam poucos pontos, mas também perdiam muito poucos pontos. Na pilha B, era como se fosse uma montanha russa. Tu podia perder muitos pontos, mas os ganhos eram extraordinários. O que fizeram? Eles apresentavam as duas pilhas, tanto para o grupo controle como para o grupo experimental. O que foi observado? O grupo controle, tanto o grupo controle quanto o experimental, teve o mesmo comportamento de optar por escolher mais cartas da pilha B. Perdão, eu expliquei errado. A pilha A era a pilha que era a montanha-russa, e a pilha B era a pilha que o pessoal tinha menos ganhos e menos perdas. A pilha A, recolocando aqui, a pilha A é a que tinha maiores ganhos estratosféricos e grandes perdas também. Podia tanto ganhar muito quanto perder muito também. Pilha A, tá? Só mudei aqui a ordem das pilhas. Então, você observou que tanto o grupo controle quanto o grupo experimental optaram pela pilha A, que era a pilha que tinha as maiores perdas, mas também tinha os maiores ganhos. Nisso não houve nenhuma mudança. Porém, qual foi a grande mudança aí na característica dos dois grupos? O grupo das pessoas que não tinham lesão no lobo pré-frontal tomavam essa decisão, a decisão de puxar a carta da pilha A, demorando mais tempo. Pensavam mais, ficavam mais aflitos, mais nervosos, tinha um aumento de batimento cardíaco, um aumento na sudorese, na pressão arterial. Enquanto o grupo que tinha lesão no lobo pré-frontal ou características antissociais tomavam a decisão muito mais rapidamente, puxavam as cartas da pilha A na mesma velocidade das cartas da pilha B e sem um aumento ou uma modificação somática muito relevante. Ou sem modificação somática. Aí se entendeu. Por isso que a hipótese do marcador somático é muito importante para entender como é que funciona o processo das funções executivas quentes, né? E o quanto isso é importante para a gente entender quem tem essa função preservada ou não. Ok? E as frias, como eu falei para vocês, envolvem poucos aspectos cognitivos, né? Geralmente mais ligado a áreas matemáticas, né? De raciocínio mais cartesiano, né? Como, por exemplo, essas contas aqui. Eu aposto que se eu apresentasse de novo para a Viviane, para a Andréia, para o Ricardo, essas contas, o desafio ia demorar muito menos tempo para ser executado. Por quê? Porque não precisa pensar no outro, não precisa eliminar ninguém do jogo, não estou prejudicando ninguém, não tem que me explicar depois lá no trabalho em conjunto por que eu tomei tal decisão, porque eu te tirei do jogo, não te tirei do jogo. Vai que a Vivi é uma baita uma jogadora, né? E depois vai tirar, não era só um jogo. Como é que tu me tira do jogo? Me tirou a oportunidade de ganhar. Né? Brincando, né? Sei que tu não é assim, gente. Acho eu. Então, não envolve isso. Então, possivelmente eles vão terminar muito mais rápido. Né? As respostas serão mais rápidas. Não envolvem aspectos emocionais. A não ser que, bom, eu tenho uma relação péssima com a matemática, me lembro de um trauma que eu tive, bom, daí ok, né? Situações especiais, né? Mas, de um modo geral, não envolve. Ok? Controle inibitório e flexibilidade cognitiva e desenvolvimento das funções executivas a gente vai ver em alguns outros experimentos, a gente vai ver na próxima aula. Tá, pessoal? Ok? Dúvidas até então, contribuições, colocações? Ficou bem entendido? Ficou claro para vocês? Ô, prof, assim, ó, quando tu falou assim, que tem um anjinho e tem o diabinho, e aí quando a gente olha na psicanálise, que a gente vê o ego e o superego é
né, é o juiz, assim, não, a gente está lidando com isso também, e aí quando está nesse estudo, foi levado isso em consideração, isso quando tem um sujeito na normalidade, sem essa deficiência nessa parte onde controla essa emoção. Né? A Não gente foi um trabalha com essa estudo. parte cognitiva A também? abordagem não foi utilizada a psicanálise nesse estudo, né? Foi uma abordagem mais de psicofísica mesmo, né? Em neuropsicologia, né? Em neuropsiquiatria, eu diria para ti. Em neuropsicologia, neuropsiquiatria. Então foi baseado em hipóteses mais baseadas na área da neurologia, né? Então quando se fala do diabinho são metáforas, mas que estão simbolizando ali. Depois a gente vai entender como é que o controle inibitório se relaciona com o processo de tomada de decisão e julgamento, né? Tem que inibir uma das áreas, né? Então tem várias hipóteses mentais concorrentes. Umas são mais impulsivas, ligadas às emoções, outras mais racionais. Tem que inibir uma delas para poder tomar uma decisão mais correta. Então tem pessoas que têm um controle inibitório, que tu pode chamar de superego, se tu quiser, né? Mas que funciona melhor do que outras, né? Porque foi estimulado durante o desenvolvimento a ter um processo de controle inibitório mais bem executado do que outras, né? Tem outras pessoas que têm uma impossibilidade de ter um bom controle inibitório na relação com as outras. Por exemplo, pessoas que têm transtornos invasivos do desenvolvimento infantil, como TDAH, onde a pessoa naturalmente tem uma dificuldade de ter um déficit no controle inibitório. Isso não significa que isso não possa ser treinado e melhor desenvolvido, porque a pessoa tem um controle inibitório adequado no decorrer do tempo. Pode desenvolver. Como a Vivi e a André bem colocaram lá no início, tudo pode ser treinado. Esses déficits podem ser desenvolvidos, né? Mas pode chamar de ego, né? Superego, id e superego, né? A briga entre id e superego. Ok. Se quer falar, basear isso no modelo topográfico do Freud, tudo bem, né? Mas aqui o estudo foi mais feito aos moldes da neuropsiquiatria. Não se utilizou muito essas nomenclaturas nesse estudo. E quando a gente fala de processos básicos, Jogo, geralmente quando é a mais. gente faz com as Perdão. crianças também, prof, quando a gente joga com eles, isso aparece também quando eles têm que se posicionar, né? Tem alguns que ficam bem agitados, tem aquele que vai pensar ali na tomada de decisão, que consequência que vai dar se eu tirar o meu colega, ou se eu der os meus pontos pro colega, ou se eu colocar alguém para jogar junto comigo, que às vezes tem desafios que eles vão ter que ir cumprindo, e aparece. Aí tem aqueles outros, eu tenho um aluninho, tem algumas dificuldades, a gente não sabe mais ou menos. Ele parece que não tem empatia, assim, a gente brinca às vezes, né? Que ele não tá nem aí. Se ele tem que tirar, ele tira todo mundo, ele não pensa no que vai acontecer, ele não pensa se o colega ficou triste, o colega pode estar na frente dele, tá chorando, ele não tem aquele controle, aquele sentimento de que eu vou pedir desculpa, né? E daí teve um dia que ele ganhou alguma coisa que ele poderia dividir com aquele que ficou sem, né? Ele não teve esse olhar, sabe? Eu vou dividir com aquele único colega que ficou sem nenhum no jogo. E isso aparece bastante quando a gente está na brincadeira, quando a gente está no jogo, a criança se posiciona, tem aqueles que conseguem, estão ali tranquilamente, vou dividir, prof pode dar o meu, ai, coitadinho, saiu do jogo. Mas tem aquele que fica assim, nada acontece. Eu tirei o colega, para mim, eu só vou ganhar, tá bom. É uma boa forma de a gente observar, né? Essas características deles, entender quem é que a gente precisa focar para desenvolver essas habilidades, né? Bem bacana. Verdade. Diga, Ricardo. Não, eu ia comentar que eu tenho meu menino, né? O Joaquim, ele tem 4 anos, sabe? E eu percebo, assim, às vezes ele usando, assim, como um mecanismo de defesa, sabe? Já, assim, naquela idade ali, esse, assim, tipo, assim, tá, às vezes não, ó, filho, ó, tu, né? Por exemplo, não comeu, de repente hoje tu vai ver menos desenho. Ele faz de conta, assim, como se, ou assim, ó, tu escolhe um dos teus bonequinhos para entregar para o pai. Ele pega todos e entrega, assim, sabe? Não é assim, ele vai ali, escolhe. Ele pega todos e entrega. Então, assim, às vezes eu também me deparo, assim, com umas situações, assim, que eu fico, né, assim, né, que desafio, né? E realmente, mas também, em contrapartida, outros momentos ele é super
né, assim, afetuoso, me abraça, me beija, pai, eu te amo, sabe? Então, assim, mas eu percebo também, às vezes, assim, algumas, né, que ele tenta, ele faz uma força enorme para me demonstrar, tipo assim, não, esse teu castigo aí não é nada, assim, ou, né? Então é bem interessante, assim, já, né, começando a ver eles praticando, né, já esses movimentos ou essas, né, tendo essas atitudes, né? Bem bacana. Uhum. Bacana. Bacana teu relato, viu? Vocês que se interessam por esse assunto, né? Eu e a Vivi e a Andréia, tu também, agora o Ricardo se manifestando, a Patrícia também bem mobilizada pelo assunto. Tem um projeto que foi feito lá nos Estados Unidos, que se chama BAM. BAM é a junção das palavras ali, BAM, que é uma abreviatura de Becoming a Man, né? Se tornando um homem. É um projeto que foi feito com adolescentes institucionalizados cumprindo medidas socioeducativas lá nos Estados Unidos. Um projeto que foi até apadrinhado pelo Barack Obama. Bem interessante, assim. E lá no projeto existiam muitas estratégias para auxiliar esses jovens que tinham dificuldades socioemocionais, de expressão de sentimentos, de tomada de decisão e julgamento, decisões que geralmente não eram muito ordeiras, né? Enfim, decisões muito egocentradas, né? A mudar esse tipo de comportamento. E que estratégias que eles utilizaram, de que forma que eles estruturaram esse programa. É bem interessante visitar. É o Projeto BAN, Becoming a Man. Posso até escrever lá no grupo depois para vocês. Vale a pena a pesquisa. Outro projeto bem interessante é o Healthy Minds, que é um projeto dos Estados Unidos que visa estudar o coeficiente cognitivo da bondade, né? O que faz uma pessoa ser bondosa ou não, empática ou não, e como treinar a empatia. Quais são as técnicas que você utiliza para tornar uma pessoa empática ou não? Como desenvolver a empatia, né? São assuntos, são projetos bem interessantes. Talvez desperte a curiosidade de vocês, assim, e possa agregar já ao bom trabalho que vocês fazem, né? São projetos interessantes, assim, que talvez, né, possa trazer uma contribuição, porque a gente às vezes vai lá ver, a gente vai ver que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, só com outros nomes, né? Que é bem comum, né? Mas aí, daqui a pouco pode ter uma coisa aí diferente, uma ou outra técnica que possa interessar vocês, então vale a pena dar uma olhadinha. Ah, Ei, coloca lá pra nós professor, depois, prof. Coloco. eu ia pedir a mesma coisa, ia pedir para, se não fosse, né, muito incômodo, partilhar no grupo lá também. Achei bem bacana. Eu vou botar os Muito nomes obrigado. ali. Ok, pessoal? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Então, quero desejar a todos um bom feriado, um bom descanso, merecido descanso, né? E um bom restinho de semana para todo mundo. Tá O bem? A senhor aula também, hoje. prof. Para o Bento, para sua esposa, para o pessoal, bom descanso. Ok. Boa noite. Boa noite a todos aí, até logo. Boa Obrigada, boa noite, noite. prof. Obrigada pelas dicas.